Pessoal, então vou mostrar para vocês aqui o vídeo que o Flávio Bolsonaro compartilhou no seu Twitter. Meu Deus do céu, ele escreveu o seguinte ainda: por governabilidade, Lula faz tudo, até negócio com o dinheiro do povo. Né? Eu já adianto, antes de mostrar o vídeo e a fala do jornalista Jovem Pan, é que o Bolsonaro foi o cidadão que no poder colocou o tal do orçamento secreto, a tal da emenda de relator, né? Que eu vou trazer daqui a pouco detalhes, né? Do tipo de emenda que Bolsonaro liberou e para que ele liberou. É inacreditável, a cara de pau do cidadão de postar isso aqui. Mas vamos ver o que o jornalista vai falar, porque assim, ainda consegue piorar, sabe? É um negócio inacreditável e o Flávio fez o corte, né? Isso aqui tem lá a marca Flávio Bolsonaro lá embaixo, né, desse corte divulgado aqui. E detalhe, reparem aqui que na parte fixa do vídeo tá escrito aqui, ó, uma vergonha. Em junho, o governo Lula liberou 2,4 bilhões em emendas para governar. Olha, eu não vou passar pano para isso aqui não. Eu acho que isso aqui é lamentável. A grande pergunta que eu faço é, tá liberando emenda para quê? Para aprovar uma reforma tributária generosa que corrija as graves e antigas e enormes injustiças que nós temos no Brasil? Opa! Ah não, é por conta disso aqui? Então vamos lá, ter apoio, beleza. Dá para você entender. Então a minha grande questão é, liberando emenda para quê? Só que esse pessoal aqui, Flávio Bolsonaro, essa turma do Jovem Pan, não tem moral para criticar o que acontece agora, porque eles ou apoiaram ou fizeram parte do governo Bolsonaro. Que daqui a pouco eu vou trazer detalhes, insisto, vamos ver o que ele vai falar então. Sinaliza um triste retorno a uma forma de fazer política que a gente achou por um tempo, por alguns anos, que tinha ficado no passado, né? Retorno, cidadão? Porque quando ele fala retorno, dá a ideia de que tinha acabado e agora que voltou. Pera que eu vou mostrar. Eu desafio a maioria dos nossos espectadores a se lembrar desses números, né? Milhão para cá, bilhão para lá. Você desafiou, eu vou te mostrar, eu vou te desmascarar. Era só dar um Google, mas fica aqui, né, com essa narrativa de que o Bolsonaro, né, não aceitou tomar lá da cá. Tudo mentira. Bolsonaro institucionalizou o toma lá da cá, que tomou proporções nunca antes vistas assim lá no Congresso. Né? É inacreditável como é que não tem vergonha na cara de falar isso. Eu desafio os eleitores. Ora, é só dar um Google, não é tão difícil, não tem mais que fazer aqui a pesquisa aprofundada. É só dar um Google, eu dei, vou mostrar. Daqui a pouco a gente não sabe mais nem do que a gente está falando. Isso é o que nós estamos vendo, é a retomada de um mecanismo. Retomada, né? No qual o dinheiro público, né, o dinheiro das famílias, porque dinheiro público não existe, o dinheiro dos trabalhadores é usado como moeda de troca para a compra de apoio. Faça uma pausa, tá preocupado com o dinheiro público? Ok, eu também fico muito preocupado, é que eu não passo pano para ninguém. Mas quando o Bolsonaro torrava o dinheiro público, né, nas motociatas lá, e tem hoje em dia você consegue ver, né, depois foi revelado com o cartão corporativo, então, assim, tinha motociata em tal cidade, o cartão corporativo, o gasto estourava ali com restaurante, padaria, hotel, né, e outros, né, gastos que o Bolsonaro fazia do dinheiro do trabalhador. Então, e esse tipo de preocupação aqui, né, a Jovem Pan não tava tão ligada antes. É talvez a pior forma de fazer política que exista. E essa... Eu não gosto também não gosto não. Generosidade, né, do governo, que a gente está vendo é isso, uma generosidade enorme do governo, num período de tempo muito pequeno. A explicação é a necessidade de conseguir apoio do Congresso para projetos como, por exemplo, a medida provisória que reestruturou o governo, transformando o governo num monstro de 37 cabeças. Ou seja, é o governo usando o nosso dinheiro para convencer os parlamentares para deixar que o governo gaste ainda mais dinheiro. Essa é a explicação para coisas como o arcabouço fiscal. Então vamos lá então, o Roberto Mota, o nome do jornalista Jovem Pan. Flávio Bolsonaro vai lá, a equipe dele faz o cortezinho, coloca a logomarca do senador e ele publica nas suas redes sociais. Então ele está muito preocupado com a forma como o governo está gastando dinheiro. Eu também fico preocupado. Eu acho assim, que você liberar a emenda, eu já tinha criticado isso aqui antes, reforço. Para aprovar arcabouço fiscal, isso aí os deputados e senadores aprovariam sem emenda. Por quê? Porque do jeito que foi feito ali, agradou o mercado financeiro, o mercado ficou feliz com o que foi aprovado. É um negócio assim inacreditável. Mas, né, vamos ver, já que está tão preocupado com, né, a destinação de emendas, vamos ver aqui, matéria de junho,
de 2022. O governo Bolsonaro tenta barrar, tenta e conseguiu, viu? Isso aqui estava tentando quando foi feita essa matéria e conseguiu. Tenta barrar CPI do MEC no STF e acelera liberação de verbas. Vai falar da questão do STF. Eu vou pular, isso aqui é quando estava sendo investigado ali, que é a questão das barras de ouro, coisa grave. E aí, trabalharam lá duro lá para ter uma CPI e o governo Bolsonaro atuando ali. Aqui vai dizer que a liberação de verbas do orçamento secreto foi acelerada, o que aliados do governo no Congresso dizem ser um movimento para convencer senadores a retirar a assinatura para que a CPI não seja instaurada. Então tá aqui. Gente do governo assumindo que liberaram as emendas para que quem tinha assinado para acontecer a CPI tirasse a assinatura. E aí, Roberto Mota? E aí, Flávio Bolsonaro? Isso aqui tá ok? E são números, vejam bem, que neste ano, 2022, até ali metade de junho, tinha liberado 5,8 bi em verbas do orçamento secreto. 35% do total de 16,5. A liberação acompanha datas estratégicas para o Palácio Planalto. Somente nos 2 dias após a prisão de Milton Ribeiro, então prende o Milton. 2 dias depois, que aumentou a pressão pela CPI, foram 3,3 bi empenhados, o que corresponde a 20%. Então, assim, em 6 meses, 5,8 bi. Em 2 dias, 3,3 bilhões. Aí o jornalista vem cá e fala assim, vocês lembram? Eu desafio os telespectadores aqui a ver quando é que foi falado em milhões para cá. Não, estou falando de bilhões. E aí depois que essas emendas vão, a gente já sabe, Tem muitas, vamos chamar de suspeitas de superfaturamento, trator, bolsolão, lembra disso? E o Flávio agora vai falar o quê, Flávio Bolsonaro, sobre isso? Vamos pegar aqui um pouquinho antes, janeiro de 2022. Bolsonaro bate recorde de emendas pagas com o governo entregue ao Centrão. Vai destacar que no ano em que consolidou a entrada do Centrão no governo, entregando a Casa Civil a um representante do grupo, que é o Ciro Nogueira, o presidente Bolsonaro pagou um volume recorde de emendas parlamentares. Foram 25,1 bilhões que saíram dos cofres públicos em 2021 para serem aplicados em redutos eleitorais de deputados e senadores. Então tá aí. O Bolsonaro colocou em prática o orçamento secreto, emenda de relator, e esses bolsonaristas falam como se tivesse sido um anjo, alguém que não fez esse tipo aqui de negociação com o Congresso, que eu insisto, lamento que aconteça. Então é muita cara de pau. Eu poderia trazer aqui um monte, tem aí esse negócio de trator, Codevasf, Bolsolão, enfim, então basta dar um Google que a gente vai ver um monte de coisa que Bolsonaro fazia para esse tipo de apoio aqui, barrar CPI. Então é isso, pessoal, fico por aqui, quem puder compartilha o vídeo, espalha, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.